Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Vi que a gente tem um quórum bom aqui hoje. Vamos começar aqui a apresentação. Vou falar um pouquinho do nosso panorama de mercado, não é? Então, da carta do gestor. Depois disso, eu entro em retornos e o andamento aí dos nossos investimentos. Bom, como todos têm acompanhado, imagino, a gente sabe aí que a expectativa é que o PIB, agora na conta final, tenha fechado aí em 4,4% de crescimento, 4,4% no ano de 2021, o que daí superaria, não é, a retração que a gente vivenciou no ano de 2020. Mas não é, a gente tem aí uma postura hawkish do Banco Central em relação à preocupação com a inflação que persiste, não é, dentro do Brasil e também no mundo. Então, assim, além disso, não é, alguns aspectos que estão aí são relevantes e a gente tem monitorado e que o mercado está super atento, é a piora das perspectivas também para a inflação global, né, que também reflete aqui no Brasil, devido à alta do preço do petróleo, política monetária expansionista dos Estados Unidos, efeitos da disseminação da Ômicron, que a gente hoje, não é, já vê com menos medo que isso tenha acontecido e está cada vez mais, não é, se falando que já está se transformando de uma pandemia numa endemia, não é? Então isso passaria a ser, a partir aí de 2022, imaginando o segundo semestre, um afrouxamento dessas políticas sanitárias e também, não é, a tensão geopolítica entre Rússia e a Ucrânia, que a gente viu ontem já um início de retirada das forças russas da região da Ucrânia, o que gera, não é, alguma tranquilidade e talvez menos pressão na alta do barril de petróleo. Do lado da política aqui no Brasil, a gente tem um ano de eleição, então é um ano que ele, como sempre, não é, no Brasil, na época de eleição, é um pouco mais conturbado, a gente tem uma polaridade nessa disputa eleitoral, entre, não é, um lado mais de direita, outro lado esquerda, mas a gente tem visto aí o mercado, de certa forma, reagir relativamente bem ao candidato, né, da esquerda, dado o tom mais moderado dele e apaziguador. Falando já, não é, do setor no qual nossos investimentos estão aqui no Brasil, que é o setor logístico, né, de galpões logísticos, a gente viu o mercado brasileiro demonstrando uma alta, né, em números positivos, o preço pedido do aluguel em relação ao terceiro trimestre de 2021 cresceu, né? Então no terceiro trimestre a média do Brasil de preço pedido era de R$ 19,70 por metro quadrado e no quarto trimestre fechou em R$ 20,60. Isso em função, não é, da queda da vacância, que fechou o ano de 2021 em 11,5% apenas. É claro que isso a gente está falando de média de Brasil. Quando a gente vai para determinadas regiões, a gente vê, não é, números eventualmente maiores ou muito menores ainda do que esses 11,5%. Na região sudeste, não é, que é onde estão os nossos ativos, sejam eles os investimentos diretos aqui do fundo, o nosso ativo de Jandira, aqui na região metropolitana de São Paulo, e o ativo de Extrema, no sul de Minas, e também os ativos do GTLG11, não é? São 4 ativos na região metropolitana de São Paulo, a gente vê uma taxa média de vacância de 12,1% no ano de 2021, no fechamento. E o crescimento, apesar da taxa um pouquinho maior do que a média do Brasil, a gente tem um crescimento no aluguel para uma média de R$ 20,20. No âmbito da alocação, né, do fundo, a gente já está com essa alocação finalizada desde o terceiro trimestre, né? Então tem aí um investimento em Jandira, são 17.051 metros quadrados, Extrema, a gente tem uma participação de 35,8% no empreendimento, esse empreendimento tem 77.300 metros quadrados, e a gente tem 33 milhões de reais em cotas do GTLG11, investidos em cotas do GTLG11. Vou falar um pouquinho mais no detalhe agora na sequência dos ativos de Jandira e Extrema, sobre como está o andamento da construção deles, expectativas aí dos próximos meses. Então, aqui só, né, recapitulando o que eu acabei de falar sobre os investimentos do fundo, o fundo captou
157 milhões e meio de reais, por meio das duas ofertas que ele fez, a oferta 400 das cotas classe A e a oferta 476 das cotas classe B, e dentro disso ele alocou 137 milhões de reais em ativos, distribuído aí 24% para a Jandira, 25% para o GTLG 11 e 51% para a Extrema, que é o nosso maior investimento. Em termos de composição, aqui a gente tem 32 milhões de reais em Jandira, Extrema temos aí 72 e no GTLG 33 milhões de reais. Os ativos, como eles ainda não estão prontos, eles estão marcados a custo, tá, gente? E isso agora, com a conclusão de Jandira, já no próximo trimestre, a gente reflete no valor de mercado do fundo, o valor de mercado desse ativo de Jandira que fica pronto, o de Extrema só fica pronto no final do ano, então só para 2023 que a gente reflete a valorização, né, do valor de mercado desse ativo de Extrema. Bom, destaques do semestre aqui, do trimestre, desculpa, a gente tem aí as obras de Jandira em andamento, a gente tinha a data prevista de entrega dessa obra para fevereiro de 2022, mas ela foi postergada para março, em função, não é, do período aqui de chuvas, que foi uma chuva bem maior do que a média anual anterior. A gente está, acho que todos acompanham aí os fenômenos climáticos, a gente está passando por um ano de laninha, então esse fenômeno climático fez com que aqui no Sudeste, né, chovesse mais, que se teve muitos dias improdutivos, e a gente, né, apesar do galpão, parte interna está pronta, as obras externas, como pátio, apoio caminhoneiros, etc., isso acabaram atrasando um pouquinho, e a gente vai conseguir encerrar essas obras agora em março, já com essas semanas previstas aí de maior seca em relação ao período aí de outubro a janeiro. Jandira, então, o avanço físico dela é de 74%, basicamente o que falta é essa parte externa, a parte interna vocês vão ver nas fotos, está quase pronta, enquanto o avanço financeiro é de 87%, porque curva A e curva B desta obra já estão aí contratadas, pagas, agora falta parte da curva C, né, que é a curva de menor valor e maior, e eventualmente maior peso, tá? Vamos passando aqui, isso aqui é só um timeline das aquisições, então a gente, né, concluiu a oferta em 2020, 2021, em abril foi Jandira, maio Extrema, agosto GTLG, e agora, né, estamos na fase de desenvolvimento e depois vamos pensar começando locações e depois desinvestimento. Então, o cenário macroeconômico é a carta aqui do nosso economista-chefe. Eu deixo para vocês lerem aí com mais calma a posteriori, mas reflete o que aqui dentro da XP Asset nós vemos aí de cenário macroeconômico para os próximos meses aqui e anos. Então, pode pular aqui, Thiago, por favor. Então, a projeção de retorno consolidada, ela teve aí, não é, desde a primeira apresentação de resultado, uma leve queda. Isso se dá, não é, em função da linha de baixo que a gente vê, não é, que é a taxa Selic, que saiu de dezembro de 2020 para 2, para agora 10,75, não é, no primeiro trimestre de 2022. Então, isso e também a pressão do IPCA, não é, da inflação, fez com que a gente perdesse, dentro da gordura que a gente tem aqui, saísse de 18% de retorno consolidado dos projetos para 17,5% agora no quarto tri de 2021. Ainda é um retorno bem interessante, dado o desenvolvimento, dado o risco dos projetos, a gente está super confiante na entrega desse retorno, mas a gente teve uma leve perda em função da deterioração do cenário macroeconômico. Aí, passando aqui pelos projetos, né, a gente tem no total 44 mil metros quadrados de ABL própria, são os 17 mil de Jandira, mais os 27 mil de Extrema, que somam esses 44 mil.
Daí, então, indo no detalhe aqui para a Extrema, não é? A gente, né, já falei aqui, 74% da obra em avanço físico, 87% no avanço financeiro, atraso de um mês na obra. A gente tem aí uma expectativa conservadora de desinvestir esse ativo em 40 meses, ou seja, lá em 2024, mas a gente sempre trabalha aí para antecipar, se possível, essa venda. A gente, agora nessa fase final de obras, né, e com a conclusão, vamos dizer assim, da parte interna do galpão, e faltando só a área externa, a gente tem recebido diversos potenciais inquilinos lá, temos negociações em andamento, mas ainda não temos nenhuma pré-locação firmada. A gente acredita que uma vez entregue agora em março o galpão, em poucos meses ele deve estar locado, dado, não é, a baixa vacância na região de Jandira, a atratividade da localização do nosso ativo, das características dele, da qualidade construtiva. Na construção, a gente veio um pouco abaixo na produção entre o que estava projetado e o que estava e que foi realizado. Muito se deu em relação, não é? Vocês veem o descolamento muito maior de outubro para fevereiro, em função das chuvas que atrapalharam muito a produtividade da obra e fez com que se demorasse mais um pouco a mais. Consequentemente, não é, também no financeiro, aqui no financeiro e aqui no físico, a gente teve também esse descolamento. Aqui são fotos da obra, então vocês podem ver, essas fotos são do dia 7 de fevereiro, a parte interna do galpão está pronta, isso aqui era, né, cimentos do mezanino, que estava fazendo o acabamento do mezanino, hoje o mezanino já está pronto, todas as portas de dock instaladas, piso do galpão pronto, nivelado, falta uma limpeza grossa, uma limpeza fina para fazer a entrega. A gente deve receber a parte interna do galpão na próxima semana, e fica faltando a área externa, vocês podem ver aqui no cantinho da foto, da direita, que tem ali, né, bastante barro ainda ali fora, porque estamos trabalhando na parte de pavimentação da área externa, que não consegue se fazer em função das chuvas. Aqui também são mais fotos do galpão. E Extrema, né, falando de Extrema, a gente tem um descolamento já bem menor, dado que a gente está numa fase inicial e a gente já previa que Extrema, né, por nosso conhecimento, é uma região que costuma chover mais do que a média no verão, pela localização geográfica dela. Então, a gente já previa vários dias improdutivos de chuva nesse momento da obra, então ela está um pouquinho descolada, mas nada demais, a gente prevê uma recuperação até a entrega em outubro. A gente prevê aqui também o desinvestimento em 38 meses, então, em linha aqui com o desinvestimento de Jandira, lá em 2024. Aí, aqui imagens, não é? Vocês podem ver, a gente já começou, já está bem avançado na terraplanagem, inclusive já fizemos fundação, né, de um primeiro setor aqui do Galpão 100. O Galpão 100, ele começa desse lado esquerdo da imagem e vai até quase a divisa do terreno do lado direito, é um galpão de mais de 50 mil metros quadrados. Então, a gente já começou aqui esse setor a fazer a montagem, já fizemos a fundação, e daqui a pouco vamos começar, né, a fazer cobertura, fechamento lateral e piso. Então, a nossa previsão aqui é que a gente entregue essa obra em outubro, dado o andamento dela, como vocês podem ver dessa foto. Aqui mais uma imagem, né? Então, aqui, e aqui são os ativos, só para quem não conhece o GTLG 11, não acompanha, são os ativos do GTLG, que compõem o GTLG 11, que é um dos investimentos aqui do fundo, que é o DCR, Distribution Center Rodoanel, no eixo do Rodoanel com a Regis Bittencourt, o Centro Logístico Embu, a cerca de 6, 7 quilômetros do Distribution Center, daí já na Regis Bittencourt em si. E tem mais outros dois ativos, um na Anhanguera, em direção a Cajamar, que é o Distribution Center Cajamar, e o outro, o Distribution Center Barueri, na Castelo. Então, também aí são ativos muito bons e que fez todo sentido para a gente fazer a compra dessas cotas. Gente, passando aqui para as perguntas, acho que tem aí bastante perguntas, é sempre bom poder aí responder. Primeira da Thalita: a renda futura dos aluguéis também serão entregues aos cotistas apenas no final ou serão distribuídos dividendos?
eles serão distribuídos, tá? Os aluguéis que não tiverem, vamos dizer assim, utilização do recurso dentro do fundo. Então, digamos que a gente tem um excedente de caixa, esse excedente de caixa é distribuído, assim como a gente teve rendimentos já do GTLG 11, que foram distribuídos agora na virada de janeiro para fevereiro. Se fizéssemos uma marcação a mercado desse fundo hoje, qual seria o valor justo da cota? Eu não posso responder isso de bate-pronto, porque a gente, para fazer não é, a marcação a mercado dos ativos, a gente precisa fazer uma avaliação de terceiro. Então, a gente contrata essa avaliação, uma CBRE, Colliers, Cushman, que nos dá o parâmetro de valor desse ativo, e daí com isso a gente pode refletir essa marcação. Há alguma previsão quanto à melhoria no extrato de posição do cliente? Hoje enxergo esse fundo como renda fixa. Isso é um problema que não é aqui da XP Asset, tá, gente? É um problema que é do sistema da XP Investimentos, e a XP Investimentos me passou agora no começo de fevereiro, que até o final de março teria, não é, a regularização dessa visualização. O GTLG 11 distribuirá a renda? Se sim, esse valor será passado mensalmente ao cotista do Exeter. O que acontecerá com o valor da cota do Exeter no extrato de posição quando ocorrer distribuição de renda? Vamos lá. O GTLG distribui renda mensalmente para o fundo XP Exeter. O fundo XP Exeter vai fazer distribuições de forma periódica que não supere uma periodicidade semestral pela obrigatoriedade da lei, não é, dos fundos imobiliários. A gente tem que fazer uma distribuição por semestre, ao menos. Então, a gente vai fazer essas distribuições de acordo, não é, com o fluxo de caixa do fundo, dada a necessidade, né, de investimentos ou não. Então, não posso afirmar que vai ser mensal, mas também digo que não será maior do que uma sazonalidade semestral. Depois tem uma outra pergunta aqui sobre a TIR do fundo. A TIR projetada do fundo de 17,5% ao ano, tá? Ela não é ao período, ela é ao ano. Daí tem uma pergunta aqui do Bruno, que ele diz assim: as construtoras foram contratadas pelo modelo de preço máximo garantido. Estão conseguindo ficar dentro desse preço, estressando o cenário. O que acontece se o custo de construção estourar, a empreiteira vai perder a margem ou ter até um prejuízo. Caso ela falhe em cumprir o contrato, devido ao estouro de preço e para a construção, existe alguma garantia real dada pela empreiteira para servir como multa? Se não, qual a solução? Bom, como o contrato é por preço máximo garantido, se há um estouro por, digamos, aumento de insumos, não é porque foi feito um adicional de contrato para mudar alguma especificação técnica, por exemplo, esse custo é da construtora. Primeiramente, ela perde margem, eventualmente ela pode ter, sim, até prejuízo e ter que aportar dinheiro do bolso para entregar a obra. Se por acaso ela defaltar e abandonar a obra, em todos os nossos contratos de preço máximo garantido, seja em Jandira, seja em Extrema, a gente tem um seguro garantia, que é o seguro que o mercado chama de performance bond, que não é para garantir que essa obra vai ser entregue. Esse seguro, ele representa 15% do valor do contrato e que é mais do que suficiente para que a gente cubra um eventual estouro que aconteça e também substitua a construtora. Tá? Então, a gente está super bem garantido. O Jandira vai entregar, dentro do budget, com um pequeno estouro de obra por parte da construtora, que está se diminuindo daí da margem dela, e Extrema, a gente corre menos esse risco, porque no nosso negócio lá em Extrema, a gente compra da W Torre esse ativo, e a W Torre que tem o contrato de PMG com a construtora. Então, se eventualmente tiver algum estouro, primeiramente quem tem que botar é a construtora, depois a W Torre, eventualmente se performance não funcionasse, alguma coisa nesse sentido, mas a gente não vislumbra isso, a gente acompanha a obra bem de perto e vê aí um cenário onde a gente já contratou 80% da curva A e da curva B, então dificilmente essa obra estoura. Pergunta do Pacelli. Tudo bom, Pacelli? Ambos os desenvolvimentos de Jandira e Extrema terão qual classificação? Ambos serão AAA, tá? Então eles respeitam as especificações técnicas para um AAA de pelo menos 4 trocas de ar por hora dentro do galpão, para ter um conforto térmico,
iluminação de LED, pé direito de no mínimo 12 metros de vão livre, carga de piso de no mínimo 5 toneladas e por aí vai. Acho que do Viriato aqui, tudo bom, Viriato, como vai? Ele fez uma pergunta aqui da evolução do preço, a evolução do custo de obra, a questão do custo de obra previsto e realizado. Dentro de Extrema, a gente não tem aí uma visibilidade de algum estouro, acha que não tem estouro de obra, tá? E dentro de Jandira, houve um pequeno estouro do custo de obra e a construtora está arcando com esse custo, já está super equacionado. Como está a evolução de preços de galpão, dado esse aumento de custo de construção? A gente ainda não vê, tá, um aumento expressivo, vamos dizer assim, no preço de venda dos galpões, mas a gente vê uma pressão já dos proprietários de galpão em alugar os ativos mais caros, dado não é, esse aumento do custo de obra. Então, falei lá no começo, né, na carta do gestor, aí dos preços médios pedidos no Brasil aumentando, está aqui na região do Sudeste também, e isso é um reflexo combinado, não é? Uma vacância baixa, um estoque vago baixo, 11,5% para Brasil e 12,5% para Sudeste, e também não é porque o incorporador, o proprietário de galpão, para manter sua margem, dado que está construindo mais caro hoje em dia, está pedindo um aluguel mais caro. Então, a gente vai ver no futuro próximo, também, na minha opinião, um reflexo no preço de venda de galpões. Daí, agora, o problema é, do outro lado, a gente também está vendo um aumento da inflação, então o preço real é a grande dúvida de como é que ele vai ficar ali para frente. Uma pergunta do Célio aqui, a expectativa da TIR se mantém em qual nível? A expectativa da TIR, né, como está num dos slides anteriores, é de 17,5% ao ano para esse fundo, tá, no consolidado dos projetos. Daí uma pergunta aqui do André. Algum estudo na linha de lançar reavaliações de laudo, marcação ao mercado de ativos financeiros em linha separada de lucros e prejuízos acumulados? Aqui dentro do fundo, não é, não falando de contabilidade, falando mais, não é, do portfólio do fundo e como isso reflete na cota. A gente hoje tem os ativos marcados pelo custo deles, né? Então é por equivalência patrimonial a custo, e não é, uma vez que eles fiquem prontos, a gente faz a reavaliação deles e começa a marcá-los a mercado e vai reavaliando através de laudo de terceiro, de tempos em tempos, e refletindo isso, não é, na cota, se na cota patrimonial, não é, se o valor de um laudo para o outro aumentou, aumenta o valor da cota e por aí vai. Daí tem uma pergunta que poderia falar mais sobre as dívidas. A gente, nesse fundo, não tem nenhuma dívida, tá? A gente não tem nenhuma dívida nesse fundo. Daí tem uma outra pergunta aqui, há necessidade de capital para desenvolvimento, há possibilidade de realizar captações? Não há necessidade de capital para desenvolvimento, a gente tem já o capital equacionado, não é o que a gente vai fazer de investimentos dentro do fundo, está dentro do que a gente tem de capacidade financeira, não é, dentro das captações. Daí aqui tem uma pergunta, não é, se existe alguma certificação dos galpões, LEED ou similar. A gente não está fazendo certificação nesses galpões ainda, mas para o fundo 2, os próximos galpões vão ter, sim, certificação. A TIR que a gente está falando ali, estimada, ela não é líquida de taxas, tá, Rodrigo? Ela é bruta de taxas, então, porque a gente faz do consolidado dos projetos, para quem é investidor já do mercado imobiliário, comparar banana com banana, líquida de taxa cai de 17,5 aproximadamente, tá, para os seus 13,5, 14, que está super em linha com o que a gente não é, apresentou como expectativa de retorno líquido para os investidores no roadshow de captação. Tem uma pergunta interessante aqui. O desinvestimento será parcial ou total? Ou seja, receberemos parcialmente o montante desinvestido na venda de Jandira e mais para frente na venda de Extrema? Sim. Tá? A gente, fazendo
um desinvestimento, a gente devolve o capital relativo àquele desinvestimento para o investidor e fica dentro do fundo, não é o restante, conforme forem sendo desinvestidos os ativos, eles vão sendo devolvidos capital um a um. Tem uma pergunta do Pacelli aqui. Gabriel, quanto tempo após a conclusão da obra demora a reavaliação dos imóveis? Um T de 2022 é garantido que já teremos uma reavaliação? Um T ainda não é garantido, tá? Mas dentro do semestre, sim, a gente tem que ter uma reavaliação. Tem uma outra pergunta aqui, onde são negociadas as cotas do fundo? As cotas do fundo, elas são negociadas no ambiente somente de balcão, tá? Elas não são negociadas na B3, são negociadas no ambiente de CETIP. Então, para fazer compra e venda, você precisa ter de um lado alguém que queira vender, não é? E do outro lado alguém que queira comprar, e alguém apresentar essas duas pessoas. Viriato, do Exeter 2, se quiser, você pode mandar um e-mail para mim depois e a gente pode falar em específico, né? Como aqui a gente está falando do Exeter 1, acho melhor a gente deixar essa apresentação de resultados restrita ao Exeter 1. Daí uma pergunta aqui, quanto falta para os investidores aportarem até o final? Eu não tenho de cabeça aqui esse valor, mas a gente, se eu não me engano, ainda falta cerca de 30% para os investidores da cota classe B aportarem até o final. Da cota classe A integralizou 100% do investimento lá em dezembro de 2020. Vamos lá. Por que esperar até 2024 para os desinvestimentos? Ninguém disse que a gente vai esperar até 2024. Né? A expectativa conservadora de desinvestimento de projeção a gente constrói o galpão, né? Uma vez construído, a gente vai alugá-lo, ele vai maturar a locação, e daí a gente desinvestiria. A gente sempre está trabalhando, tá, em desinvestir o quanto antes. Se aparecer um comprador daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o preço for atrativo, não é? A gente não tem problema nenhum em desinvestir, até gosta, porque desinvestindo mais rápido num preço atrativo gera uma TIR maior para o investidor e um retorno maior para ele, consequentemente. Daí, tem uma pergunta aqui referente ao que eu já tinha falado sobre taxas, não é? O que acontece é o seguinte, Dani, o investimento ele é isento do imposto de renda, tá? O que eu estou falando aqui é da taxa de administração e da taxa de performance, mas porque ali está bruto da taxa de administração e da taxa de performance. Então, quando você olhar, se você buscar a apresentação lá do Roadshow, você vai ver que estava cerca de 13,5% ao ano de retorno já líquido da taxa de administração da taxa de performance, que nada mais é do que esses 17,5 brutos. Tá? Então, não é algum misrep aqui, é exatamente sobre as taxas de administração, que eu tinha entendido que era o seu questionamento. Tem uma pergunta aqui, o que seria um cap rate atrativo para a venda dos ativos? Depende do momento de mercado, tá? Um ativo pronto, estabilizado, de giro extrema, podemos falar aí de cap rates abaixo de 8%, como estava se vendo no ano passado, esse ano um pouco mais difícil. Ano que vem, uma queda pequena na taxa de juros, já podemos voltar a falar nesse tipo de preço. Pergunta do Albuquerque aqui, sobre alocações em andamento, alguma novidade? O que eu posso dizer sobre as locações em andamento é que a gente tem aí boas negociações em andamento e, se tudo der certo, vamos ter aí novidades a serem divulgadas a mercado em momento aí oportuno e não muito distante. Sobre aqui as últimas duas perguntas, se tem tido negócios no balcão e a qual preço, isso eu não sei dizer, porque não sou eu que controlo isso, não é? Isso daí é entre investidores, dado que essa cota está depositada na CETIP. E uma pergunta do Bruno, né? Qual a diferença entre investidor classe A para o classe B? A diferença são as cotas, né? A cota classe A foi uma cota que subscreveu e integralizou todo o dinheiro em dezembro de 2020, e a cota classe B era para o investidor profissional, que daí
vai integralizando o valor subscrito ao longo do tempo, de acordo com chamadas de capital. Planos de listar na B3? Não temos plano de listar na B3, justamente pela estratégia do fundo, né? Como ele é um fundo com prazo determinado, gente, então ele é um fundo feito para nascer e terminar num período máximo aí de 6 anos, mas com a expectativa de ser bem menos do que isso. A gente, né, não faz sentido listar na B3, ficar depositado na CETIP já garante a isenção, né, para os cotistas pessoa física do pagamento do imposto de renda, na distribuição dos dividendos, na amortização das cotas. Então, não tem por que a gente listar na CETIP e ficar sujeito aí a oscilações, se algum investidor quiser vender por um preço muito baixo e machucar aí a carteira de todos os outros investidores por ter uma remarcação em função de tela, como a gente vê em alguns outros fundos. Bom, gente, se ninguém tiver aí mais nenhuma questão, gostei bastante da interação aqui, é bom ter aí 27 perguntas, tentei responder de forma direta, sucinta, para deixar o mais claro possível, com certeza poderia, não é, passar mais tempo discorrendo sobre cada uma dessas questões, mas acho que como o intuito aqui é dar um panorama geral, eu fui mais nessa linha. Claro que, não é, a gente tem sempre, o Thiago vai falar um pouquinho, o canal do RI, né, para direcionar as questões. Essas questões do RI depois vêm todas direcionadas para mim, e eu tenho o maior prazer sempre de poder aí, responder para cada um de vocês. Obrigado a todos pela participação. A apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Exter está encerrada, e lembramos que a apresentação foi gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos nosso canal de relação com investidores, ri@xpasset.com.br, e o site do fundo, xpasset.com.br/xpexter. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, pessoal.